Oi, o sol voltou nesta segunda-feira, 9 de setembro, às 4h20 da tarde, mas também sabe o que é que voltou? A contribuição provisória sobre movimentação financeira, a trágica, a dolorosa, a horrorosa CPMF. Só nesse governo Bolsonaro ela já mudou de nome umas 15 vezes. E não adianta mudar de nome, porque o imposto é ruim, muito ruim. O imposto é bom para o governo. Cobra, você paga sem sentir, porque não há arrecadação. Não é preciso ter uma máquina para arrecadar, você paga na fonte. É um imposto sobre movimentação financeira. E foi uma grande sacada de um grande médico, acredita? O doutor Adib Jatene, famoso cirurgião do coração, do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas e do próprio INCOR, né, em São Paulo, o famoso doutor Jatene, é que, na condição de ministro do Ministério de Notáveis do Fernando Collor de Mello, lembre-se que ele inventou esse tipo de imposto para socorrer a saúde brasileira. Um homem honesto, um grande profissional da medicina, ele só pensou no bem, mas fez um mal imenso. Esse provisório durou 13 anos e nunca mudou o nome de provisório. Os presidentes Fernando Henrique e Lula trataram de renovar porque é a maior mamata do mundo, né? E conseguiram renovar até que enfim acabou. É um imposto detestado pelos pobres, mas os pobres não têm mobilização para reclamar, porque é um imposto que tira mais do pobre. Talvez seja um raciocínio difícil de explicar, mas como tira por igual, tira mais de que tem menos, entendeu? É mais ou menos isso, porque é um imposto cobrado na fonte, não há arrecadação necessária, o Estado não precisa explicar nada, vai lá, mete a mão no teu bolso e tira sem você saber. Bom, aí apareceu neste governo Bolsonaro um cidadão chamado Marcos Cintra. Marcos Cintra é um verdadeiro ideólogo de uma ideia só, e a ideia dele é o imposto único. O imposto único é um imposto que substitui todos os impostos. É aquilo que os antigos chamavam de utopia, um imposto utópico. Pois é, que dá certinho com essa teoria. E agora o doutor Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, eu não entendo nada de economia, resolve tudo, é o Paulo Guedes, resolveu ressuscitá-lo. Ele agora, hoje mesmo, ele afirmou numa entrevista ao jornal Valor Econômico que a nova CPMF, agora eles batiam de nós, qualquer porcaria fica boa, né? Imposto sobre Transações Financeiras, o novo nome, vai poder arrecadar até 150 bilhões de reais por ano. Na entrevista, defendeu a criação deste imposto como alternativa para reduzir outros tributos. Ninguém está interessado nessas alternativas, é uma ideia de jirico. Ele disse que o imposto sobre transações financeiras é feio, é chato, mas arrecadou bem e por isso durou 13 anos. Ele dá uma explicação que é a própria negação da autenticidade, da sinceridade, da lealdade do governo perante o cidadão. Um governo que foi prometido como provisório ter durado 13 anos. E olha que para morrer foi duro. É como para matar esse roubo que o Estado faz todo ano conosco no imposto de renda, a não devolver a diferença tomada a mais do cidadão, passa tudo em silêncio e o cidadão não reclama. Assim também é a CPMF, agora ITF. Somos contra. Os brasileiros não podem deixar isso passar. Bolsonaristas, petistas, tucanos, nenhum brasileiro, principalmente os pobres, os ricaços que vivem de renda, tipo o senhor Paulo Guedes, esses não sentem nada com o imposto. Mas o desempregado que não paga imposto também não sente. Agora, o cidadão pobre, que ganha pouco e que terá todas as suas... Paga um cafezinho, paga imposto. É um imposto que se repete, né? Ele se reproduz.
É um imposto cruel, é muito mais do que feio e chato, é cruel. Aliás, por falar em crueldade, crueldade das maiores, está numa reportagem que o Estadão publicou ontem e eu não falei porque eu tinha outros assuntos, mas eu vou falar hoje. É uma reportagem da Amanda Rossi, que a Justiça Eleitoral revelou, a reportagem do Estadão, métodos legalizados de assalto aos cofres públicos. O fundo partidário, né, o famigerado fundo eleitoral, agora não é mais roubado somente pelos candidatos laranjas. Vocês lembram que nessa eleição houve um escândalo muito grande, principalmente de candidatas laranjas. Partidos, inclusive o PSL lá de Minas, né, do partido que elegeu o presidente Bolsonaro, partidos usando a pouca disponibilidade de mulheres candidatas e a porcentagem exigida para que se apoie o voto na mulher, né? Isso resultou em muitas candidatas laranjas, mas também candidatos laranjas. Só que agora, o que o tribunal está revelando é uma coisa muito mais trágica e, ao mesmo tempo, muito mais safada, muito mais picareta. Agora, o dinheiro é aprovado pela lei. A própria lei favorece. Nas eleições de 2018, foram contratados para fazer propaganda e fazer campanha para os candidatos a deputados federais, estaduais e senadores, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do Brasil inteiro. Olha, foram 1 bilhão e 700 milhões de reais usados para contratar políticos. Na lei, dentro da lei. Um roubo legalizado. Agora, este ano que vem, aliás, quando houver a eleição de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, certamente aqueles que os beneficiados serão. E aí os candidatos do roubo legalizado serão candidatos a deputado estadual, deputado federal e senadores. O professor Modesto Carvalhosa me mandou uma mensagem a respeito disso, dizendo que com o criminoso fundo eleitoral, que agora o Congresso pretende que seja de 3 bilhões e 400 milhões de reais, os bandidos que dominam a política neste país não precisam mais de gráficas fantasmas, de notas fiscais falsas, de contas na Suíça, porque o crime da corrupção está legalizado. Todo esse assalto, por exemplo, revelado na reportagem, está devidamente registrado no Tribunal Eleitoral, como que vai ser feito em 2020. E a minha pergunta é o seguinte: até quando nós vamos suportar esses delinquentes na política? Eu já falei para você que eu já lancei aqui uma campanha, não reeleja ninguém. Essa campanha gorou, porque os partidos deram um drible e todos os candidatos, menos o Bolsonaro e o Cabo Daciolo, já tinham alguma vez praticado o chamado propina das corrupteiras, das empreiteiras corrupteiras, né? Pois bem, agora o professor Carvalhosa está me sugerindo lançar uma campanha que eu lanço aqui. Não vamos votar em nenhum candidato a prefeito ou vereador de partidos cujas bancadas aprovarem a lei do fundo eleitoral que legaliza a corrupção. E também vamos identificar e anotar os parlamentares que votarão esse hediondo fundo eleitoral para as eleições de 2020. Tá? Vamos anotar e não vamos votar neles. Entro na campanha. Bom, eu quero dizer que a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, voltou a dar uns cascudos no Bolsonaro. Vamos ter que reconhecer que o Bolsonaro errou feio ao colocar o pai dela, o brigadeiro Bachelet, entre as desejáveis vítimas do tirano Augusto Pinochet. Até o Piñera, presidente do Chile, que é de direita, adversário de Bachelet, criticou o Bolsonaro. Inclusive está circulando na internet um vídeo
em que o Pinheira concorda com as críticas feitas pelo Emmanuel Macron, como também concorda a alemã Angela Merkel. Esse assunto parece que não foi resolvido, porque o Emmanuel Macron continua batendo nele. E Michelle Bachelet também falou no Brasil, muito embora que a grande notícia, para mim é surpreendente, a grande notícia que saiu, que foi gerada por ela, porque ela denunciou hoje novos casos de execuções extrajudiciais, torturas e maus tratos de presos na Venezuela, de seus amiguinhos Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Num discurso na 42ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, Bachelet apresentou um novo relatório muito duro sobre a situação na Venezuela, sob o governo de Nicolás Maduro. Só no mês de julho, a organização não governamental Monitor de Vítimas identificou 57 novos casos de supostas execuções cometidas por membros da chamada FAES, em Caracas. Bachelet disse ainda que o Alto Comissariado documentou casos de tortura e maus-tratos, tanto físicos quanto psicológicos, de pessoas arbitrariamente privadas de sua liberdade, em particular de militares. O pai dela era militar, foi torturado e morto na ditadura de Pinochet, que é detestada por todos no Chile, mas foi elogiada pelo Bolsonaro. Mas ela, para não perder o vício, ela que tanto reclamou, que veio para o Brasil e só foi a campanha do Haddad, não viu a campanha do Bolsonaro, que tinha sido esfaqueado, ela ajuda a culpar as sanções do governo do presidente americano Donald Trump contra o governo de Maduro, que, segundo ela, contribuem para agravar a situação humanitária no país. A Venezuela vive a pior crise da sua história. É causada pelo seu próprio desgoverno. O Trump pode agir como quiser, pode fazer sanções, e a dona Bachelet não tem nada com isso. Então a dona Bachelet não pode tentar amenizar as críticas duras que ela fez à Venezuela, aproveitando para criticar o Trump e o Bolsonaro. Ô, dona Bachelet, vai te catar. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.